Bom dia, Fazil. paz de Bom Deus, tudo bem? dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Amém. Tá? Muito bom Vai ver tudo você. bem. Rapaz, alegria é minha. Como é que tá Esperando, aí? Tá tudo esperando, bem? esperando outra visita sua por aqui. Nossa, eu vou tocar nesse assunto mais na frente. Tá bom, Eu já tá. tive a honra de estar contigo aí. E para mim, ver esse cumprimento da promessa ao Amém, vivo foi fantástico. Foi muito amém, bonito. amém. Tá muito frio aí? Aqui tá frio, tá frio. Mas é normal, né? É inverno aqui, né? Uhum. Então é Para inverno, quem então. não, hum, para quem não conhece, o Tunico tá morando agora em Londres, a cidade que você mora Londres, aí? Londres, Londres. Londres, né? É, Morando em Londres, na Inglaterra, e tá sem dormir para falar com a gente, que trabalhou a madrugada inteira. é. Primeiro eu quero te agradecer, Tonico. Deus abençoe por Amém, essa obrigado. abertura, por essa abertura, por poder estar com a gente aqui para contar sobre a tua vida, contar sobre a tua história, contar sobre o que Cristo fez na sua história, né? Que eu acho que o mais bonito é isso. Então, assim, Deus abençoe por esse tempinho que você vai ficar sem dormir, mas Deus vai te recompensar por isso, amém? Amém, amém, eu creio. Então, como você Como é que falou, está né? seu, Não entendi. como é que tá seu pai? Meu pai tá bem, um pouquinho doentinho, mas a idade carrega umas enfermidades lá do passado, né? Uhum. Problema de diabetes, pressão alta, colesterol, essas coisas, mas graças a Deus tá bem. Glória a Deus. Manda um abraço para ele. Tá bom. Vamos lá, Tonico. Eu vou contar mais ou menos como é que eu conheci o Tunico, para a gente se situar e como é que eu fui, vamos falar, impactado por essa história. Nós temos amigos em comum, nós temos amigos em Sim. comum, e um dia eu estava tentando lembrar o nome do evento. O Tunico é da Igreja Adventista, e eu estava numa reunião de PG, eu acho que esse é o nome, É. Pequeno Grupo. Pequeno grupo. Isso. Eu estava numa reunião de pequeno grupo na casa de uma amiga nossa chamada Júnia, Dr. Wesley, e nós, na conversa, cheguei lá, tava o Tunico lá e me apresentaram ele. Olha, você conhece o Tunico? Eu falei, não, não conheço, mas é uma alegria sempre conhecer pessoas novas. E aí eles me falaram assim, mas você sabe a história dele? Eu falei, não. E a gente tinha uma programação para aquele dia, e aí eu falei assim, não sei, quero saber. Ele falou, não, então a gente para a programação, que o Tunico vai contar a história dele. E ele me fez uma pergunta, de que igreja que você é, irmão? Eu falei, eu sou da congregação cristã, mas considero todos nós como irmãos. E ele falou assim, olha, Deus já fez coisas muito bonitas comigo, através dos irmãos da congregação. Eu falei, Verdade. mesmo? Aí ele falou assim mesmo, eu vou te contar uma história. E aí, em cima disso, Tonico, eu acho que a gente tem um gancho show de bola. Vamos lá, conta pra mim onde você nasceu. Como é que foi a sua história de infância? Eu nasci em Minas Gerais, né? Nasceu em Hoje Minas. 45 anos, né? Nasci numa cidadezinha bem do interior mesmo. Só que eu vim para São Paulo, fui para São Paulo com 1 ano de idade. Então eu fui criado em São Paulo, ali na região do Capão Redondo, né? Uma Uhum. região. E ali eu fui crescendo. Eu somos 7 irmãos, 5 homens e 2 mulheres. E fui crescendo ali. E a infância, se falar para você que a infância foi fácil, não foi muito difícil, família pobre, morando em comunidade, num bairro chamado Jardim Tupi, no Jardim Ângela, estado do Embu-Mirim, muito famoso na zona sul de São Paulo. Então fui criado ali. E ali foi onde eu fui, assim, aprendendo os primeiros passos, tanto como sobreviver, o dia a dia, e a mãe e o pai nas lutas que tinham para nos criar. E é isso. Meu nome é Antônio, né? Chamam de Tonico, mas o nome é Antônio. Antônio de Souza. Meu pai é Antônio de Souza também. Só que eu tô Antônio de Souza Filho e ele é Antônio de Souza Silva, né? Uhum. Então, e assim foi. Tá. Eu não sei se você sabe, mas eu tive uma experiência nesse lugar que você está dizendo que nasceu aí. Há um tempo atrás, eu conheci um senhor que ele era
ele mora no Morro do Índio. Conheço, no Jardim Tamoio, próximo ao Hospital M. Boi Mirim. E, Conheço e tudo ali. aí, nós fomos, porque hoje nesse Morro do Índio, não sei se você esteve lá agora por esse Tive, tempo, tive. teve? Quando você entra no morro, que você começa a subir assim, ó, construir uma igreja gigante, uma igreja de ter uns Eu, 1.200, eu 1.300 sei onde é. e aí, nesse dia que eu tive essa experiência, que eu estava lá dentro dessa igreja, teve um tiroteio na frente da igreja, assim, e Nossa, a bala quebrou o vidro, a janela da igreja entrou assim, pegou no forro, e a igreja, eles estavam tão acostumados com aquela situação que ninguém apavorou, ninguém saiu, ninguém falou vira nada. rotina, né? E nós, que estávamos de Goiás lá, estávamos desesperados. É que você é E acostumado a não ver isso, né? acostumada a não ver isso. Então eu sei que aonde você nasceu e cresceu é um lugar da pesada, é isso? É um lugar bem difícil. Isso. Em 1996, 97, 95 foi eleito o bairro mais perigoso do mundo. Passou nos jornais, está nos jornais. Veio polícia dos Estados Unidos para querer conhecer aquele bairro. Andou nos bairros tudo lá e foi eleito o bairro. Porque eles vieram porque venceu a criminalidade do Bronx nos Estados Unidos. Então eles queriam saber que bairro era esse que venceu aquilo. Então, assim, era um bairro Entendi. bem difícil. Show de bola. E me conta, Tonico, e aí você cresceu nesse bairro, quando na sua infância você teve a oportunidade de estudar, como é que foi essa questão de entender que você estava crescendo nesse meio e o que era a saída que você tinha? Eu tive a oportunidade de estudar, só que eu e meus irmãos, nós começamos. Eu lembro que eu comecei a trabalhar com 7 anos. 7 anos, então eu já trabalhava. Era com uma situação era difícil, nós ia trabalhar em feira, carregando bolsa das mulheres ricas para ganhar o que elas dessem para nós. Nós ia lá para 23 de maio, que é no centro de São Paulo já, e nós criança. Um irmão mais velho meu com 8, eu com 7, e os outros dois com 5, nós levava junto. E os 4. E ali nós fomos crescendo, e depois começamos a trabalhar, fomos crescendo um pouquinho mais, começamos a trabalhar catando reciclagem na rua, para querer ter alguma coisa. A mãe não tinha condição de dar tudo que nós queríamos, né? Então depois a mãe viu que nós tínhamos essa vontade de trabalhar, comprou uma caixa de sorvete para mim e para o mais velho, para nós vender sorvete na rua. E eu recordo que eu estava já com 9 anos, e ali 4 moleques um dia me parou, e tomou o meu sorvete tudo, quebrou a caixa, me bateram, e eu fui para casa chorando. E aquilo entrou assim, dentro de mim, assim, uma revolta, né? Falei, poxa, eu quero vencer, eu quero ajudar minha mãe, ajudar meu pai. E aquilo foi me revoltando. Mesmo assim, eu quis ainda continuar trabalhando. Então, eu continuava ali na feira, e um cara, ali eu já estava com meus 10 anos, o cara da barraca viu que eu era esforçado, pegou eu para trabalhar na barraca com ele, e eu continuei. Então, nós ganhávamos dinheiro e levava para a mãe. Ó, mãe, toma. E minha mãe não queria que nós trabalhássemos, porque nós estávamos faltando na escola. Ela queria que nós estudássemos. E nós estávamos perdendo a escola. E toda sexta nós não ia para a escola para ir para a feira. Então eu juntava o dinheiro dos 4 e dava para a mãe. Só que a mãe viu que não conseguia parar nós, que ela saía 5 horas para trabalhar da manhã e nós depois ia atrás, pegava o ônibus e ia. E ali, quando eu fiz meus 11, mas assim, nós tivemos uma infância difícil também, porque o meu pai, ele era espírita, né? Meu pai, ele era espírita e o meu pai bebia muito. Meu pai bebia muito mesmo. E o meu pai era muito agressivo. Então, só que o meu pai, quando minha mãe contou isso para mim depois que eu já estava com meus 32 anos, que quando eu tinha 2 anos, o meu pai achava muito legal encher de cachaça. Então ele me Você tá embebedava brincando? e eu ficava caindo dentro de casa bêbado. E a minha mãe falava, não faz isso, ele batia na minha mãe. Só que ele, não contente ainda eu com 6 anos de idade, ele me levou no centro e me ofereceu num ritual de magia negra. Numa sexta-feira ele me ofereceu ali para aquelas coisas negativas ali. E ali falaram que quando eu fizesse 11 a 12 anos eu ia começar a fazer trabalho, que eu ia desenvolver. Eu ia desenvolver, que eu era de esquerda e ia fazer aqueles trabalhos.
Eu não tenho nada contra quem é espírita. Eu tenho muito amigo que é espírita. Todos os meus amigos, tenho muito. Mas era uma coisa que aquilo me fez muito mal, né? Muito mal. E, e quando eu fiz meus 11, 12 anos, o jeito que eles falaram que eu ia fazer trabalho, eu não fiz trabalho. Eu comecei a dar muito trabalho dentro de casa, devido ao que o meu pai fez comigo. Então, quando eu andava pelas matas, que eu achava aqueles despachos no mato, eu comia, bebia a cachaça que estava ali, comia o frango. Eu fiquei assim, uma criança fora do controle. E meus irmãos falavam, por que você faz isso? Eu falava, eu não sei, eu não consigo controlar. E, e ali eu já bebia desde os 2 anos. E eu peguei e tive a curiosidade de conhecer outras coisas. Aí eu conheci a maconha. Conheci maconha, depois de um tempo eu conheci cocaína. E eu, com 14 anos de idade, já tinha tido 2 overdoses de cocaína. Meu Deus. 2 overdoses, uma criança. Então, com Sim. 14 anos, eu já não estudava mais, já tinha sido expulso da escola. Na escola, ninguém me suportava mais, nem a escola do bairro me aceitava. E eu via que tudo isso era só eu. Meus outros 6 irmãos, nenhum faziam o que eu fazia. Era só eu. Então, eu era muito revoltado. E depois dessa de começar a usar muita droga, chegou um certo ponto que eu parei de usar. E de parar de usar, eu comecei a vender. Piorou mais ainda a situação. Eu comecei a vender e fui se envolvendo no mundo do tráfico, do E o crime. dinheiro é um dinheiro fácil. É uma E eu, situação. era isso. Começou a entrar muito dinheiro. E quando eu vi com 16 anos, eu já não morava mais em casa. Eu já parti para o mundo. Então eu vivia pelo mundo afora e não tinha mais controle. Então eu comecei a ganhar muito dinheiro, eu comecei a comprar carro, comecei a comprar moto e comecei a se envolver, né? Com essas coisas bem pesadas mesmo, a ponto de quando, numa certa fase da vida, quando minha mãe, né? A mãe e o pai, chegou a certo ponto que a mãe e o pai se converteram, né? A minha mãe e meu pai se converteram. Aí que começou a dar uma virada na família, né? Apresentaram um Cristo vivo para eles, apresentaram Deus para eles, eles entenderam a mensagem. Meu pai abandonou aquilo, a minha mãe que acompanhava ele por obrigação, e meus irmãos e minha mãe começaram a ir para a igreja. Só que eu não queria. Uma vez ou outra eu fui com ela para visitar a igreja, mas eu não gostava. E eu queria seguir a vida que eu levava. Então eu zombava de crente, eu fazia tudo que era muito negativo, eu não acreditava, não gostava de crente. E de certa forma até perseguia. E eu se tornei um rapaz violento e, e fui se envolvendo cada vez mais no mundo do crime, a ponto de eu presenciar por várias vezes muito assassinato, muitos amigos sendo mortos, a polícia atrás de mim várias vezes, passou meu rosto na televisão várias vezes procurado, devido às coisas que eu fazia, coisas que não precisa nem de mencionar também, né? Sim, sim.
E eu passei a ser procurado. E eu comecei a ficar bem, assim, de certa forma, entre aspas, uma fama mal, né? E, e desse meio tempo teve uma época que eu fui baleado, eu tomei um tiro. E quando eu tomei um tiro, eu pedi para levar eu para casa da minha mãe. Fiquei lá com a minha mãe 3 dias. E, e ela ali cuidando de mim, eu com muita febre. Só que no terceiro dia eu vi que eu já estava melhor. Os amigos foram lá me procurar, levaram meu carro e tal. Eu falei, deixa aí. Quando foi no domingo, eu falei para ela que ia embora. Ela falou, não. Eu falei, não, eu vou ir. E ela falou, não, não vai embora. E nesse meio tempo que eu quis ir embora, ela falou, então você deixa eu fazer uma oração para você. Eu falei assim, deixo. Aí ela fez uma oração, cantou um louvor e falou, vai. E eu indo. E quando foi 9 horas da manhã, no outro dia, eu estava sendo preso. No momento que eu fui preso, os policiais me conheceram e falaram assim, mata ele, é o Tunico. Porque eu tinha guerra com a polícia, falou, mata ele. E à noite tinha chovido, fomos presos numa parte que tinha uma parte de terra e tinha um buraco cheio de água. E eles me algemaram ali, enfiaram a minha cabeça ali naquela água com lama e ficaram segurando. E meus outros 2 amigos atrás da viatura algemados. E o outro falou, deixa eu ver o rosto dele. O outro falou, mata logo. Eu vi na hora que ele me puxou pro lado, engatilhou um fuzil atrás da minha cabeça, né? A arma. E eram 2 policiais. E ele engatilhou aquela arma atrás da minha cabeça. E quando eu vi aparecer um terceiro policial, falou, vocês não vão matar ele. Ele falou, não vão. Leva ele para a delegacia. E quando eu cheguei, eu levantei, eu queria ver aquele terceiro policial, mas eu não conseguia ver o rosto daquele homem. Eu não conseguia. Quando eu cheguei na delegacia, que eu desci da viatura, eu vi que ele estava de costas, ele foi andando e ele foi sumindo. E eu falei, que homem é aquele? Falei, que homem que é aquele? Que eu não consigo ver o rosto dele e ele está sumindo. Como que ele está sumindo e ninguém está vendo? Eu fiquei pensando. E quando a minha mãe foi me visitar, a primeira visita, ela falou, que hora você foi preso? Eu falei, 9 horas da manhã. Ela falou, já estava meia hora orando e chorando diante de Deus, lá na minha casa, pedindo para Deus ter misericórdia da sua alma. Para Deus não permitir. E eu orei também a Deus, quando você saiu da minha casa, para Deus deixar você voltar só quando você tivesse aquela necessidade de mudança. Quando você quisesse mudar, era para Ele trazer você de volta. Eu não sei onde você ia, o que você ia fazer. Mas eu falei para Deus que eu queria você vivo e não queria mais você fazendo o que você estava fazendo. Então ali eu vi que aquele homem que apareceu era um anjo enviado por Deus através da oração daquela mãe que estava aflita já com aquela situação. A minha mãe orou 18 anos por mim. Foi 18 anos que ela orou. E ela sofreu muito comigo. Se eu faltasse tudo que nós passamos junto, ia faltar tempo. E ali eu fui. Adentrei para dentro do presídio. Ali foram os piores dias da minha vida, os 8 anos que eu passei preso. Deixa eu fazer um parêntese, porque eu conheço a história. Eu quero voltar só um pouquinho aí. E eu quero que você introduza a história do Guerra. A história do Guerra é linda. É linda, linda. E eu sei que é antes de você estar preso. Então, conta ela, que a gente encaixa. Isso. Se você lembrar de uma coisa, você me para. Porque é tanta informação que às vezes até eu me perco. Tranquilo, o Guerra, como eu tinha um ponto de tráfico em determinado bairro, e nós íamos fazer um assalto à noite, e eu estava precisando de um carro, e eu falei para os rapazes que trabalhavam comigo, vai lá e busca um carro. Busca um carro para mim, um carro bom, que é para mim usar nesse assalto. E eles pegaram e deu certa hora, eles chegaram com o carro. Ó, o carro está aqui. E quando eu olhei o carro assim, eu falei, esse carro é de crente. Ele falou, não sei. Eu falei, esse carro é de crente. Eu falei, mexer com crente dá uma azar danada. Eu falei para ele, mexer com crente só dá azar. Porque daí ele falou, mas dá nada. Eu peguei, e quando eu fui olhar dentro do carro, tinha um monte de Bíblia e tinha um trompete. Né? E tinha um trompete. Eu falei assim, meu pai vai nessa igreja aqui, meu. Aí eu peguei e fiquei pensando, só que fiquei quieto. E o meu irmão tocava num clube de desbravadores, tipo escoteiro. E ele tinha um sonho de ter um trompete.
E eu falei pro meu filho, vou lá visitar meu irmão e vou levar isso para ele. Levei esse trompete para ele. E eu cheguei lá, ele falou que estava com saudade de mim. Eu falei, vim te trazer um presente. Ele falou, quem te deu isso? Eu falei, não interessa, é um presente para você. Ele falou, eu tenho tanto sonho de ter isso, nunca consegui comprar. Eu falei, mas estou te dando de presente. Ele falou, obrigado. E ele guardou esse trompete, ficou usando. E quando eu fui preso, ele foi me visitar e falou assim, eu descobri quem é o dono do trompete. Eu falei, como que você descobriu? Da onde? Lá no... E era muito longe, onde um morava para o outro. Ele falou, lá em tal lugar. É Deus, era Deus puro trabalhando naquilo. Deus por mim. Aí ele pegou e falou, foi não, não vai devolver não, porque se você devolver, esse homem vai na delegacia aí, vai arrumar mais problema para mim. Eu já estava sendo acusado pelo monte de coisa, né? Fui condenado, eu estava condenado a 57 anos e estava sendo julgado por mais 15 processos. Então, até o próprio delegado, e era tudo processo pesado, eu não vou mencionar as coisas que eram. Claro. E o próprio delegado falou assim, a sua pena vai chegar a 360 anos, filho. Você não escapa disso, não. O próprio delegado falou isso para mim. E aí eu falei, não, não fala isso pro homem. Então ele não contou, guardou. Então eu passei meus 8 anos preso, passei pelo Carandiru, fiquei muito tempo, naquela mega rebelião de 2001 eu estava lá. E ele sempre me visitava e falava, o instrumento está comigo. Eu falei, deixa isso aí lá. Eu falei, você usa? Ele falou, eu toco lá em casa, mas eu toco, quando eu toco, eu lembro do homem. Era Deus lembrando ele que aquilo não era dele, né? Que não era dele. E passou. E meu irmão foi embora para o Japão, casou com a japonesa, foi embora para o Japão e eu continuei preso. Preso. E eu passei ali, continuei preso ali, passei os processos que eu tive que passar no Carandiru, aquele tempo todo de Carandiru. Passei, depois do Carandiru, eu fui para um presídio chamado COC, que é Centro de Observação Criminológica. Porque, queira ou não, dentro do presídio, eu me envolvi com muita coisa ainda, né? Aqueles caras que dominam os presídios, eu andava com eles, então eu se envolvi com muita coisa dentro do Carandiru, no Pavilhão 9. E os carcereiros chegou uma hora e viu que eu estava dando muito trabalho, transferiram eu para um presídio de segurança máxima. Então eu fui para um presídio de segurança. Venceslau. Presidente Venceslau. Presidente Venceslau, levaram para lá, eu e mais 300. E nós chegamos lá, ficamos naquela cela, ficamos 6 meses trancados, sem saber se era dia, se era noite. Só um detalhe que você esqueceu, é que quando seu irmão foi para o Japão, ele te entregou a Bíblia. E disse para você que quando terminar... É o que eu falei para você, quando você lembrar, você pode... Eles foram me visitar, era dia do meu aniversário. Então foi a minha mãe e meus irmãos. E meu irmão falou assim, olha, nós podíamos hoje trazer uma chuteira para você jogar futebol, uma camisa do seu time, alguma coisa. Mas nós trouxemos essa Bíblia para você. Você aceita? Tem uma dedicatória bonita na capa, todo mundo assinou, eu aceito. Aí falou assim, eu não sei como ou quando, mas um dia isso aqui vai mudar a sua vida. Eu falei, tá bom, obrigado. Então eu cheguei na cela, deixava aberto em cima da televisão, no Salmo 91. Eu falava que era o Salmo de espantar o capeta. Os meninos que moravam comigo na cela davam risada. E eu falava isso, né? E eu acordava de manhã ali, eu Salmo 91, mas nem ligava. Até porque eu ainda usava uns negócios de Umbanda, né? Eu usava uns Contregum, usava um monte de coisa no corpo. Só que chegou um dia, eu fiquei curioso, eu falei, vou ler essa Bíblia. E eu peguei a Bíblia e comecei a ler, que eu lia muito livro, eu falei, vou ler. Só que eu li de uma forma, como se eu lesse um jornal, alguma coisa. Eu li por ler. E li ela todinha, mas não entendi nada. Nada, mas li toda. Chegou aquelas partes de genealogia, eu falei, que bagunça que é essa aqui, esses nomes? E eu larguei a Bíblia lá. Larguei a Bíblia, então nessa mega rebelião, nós somos transferidos para o presídio, né? De segurança máxima. E ficamos 6 meses ali trancados numa cela, sem saber se era dia, se era noite, era mesmo assim, situação de castigo. Então nós não tinha na cela nem sabonete, nem escova de dente, nem toalha, nem coberta, nós não tinha visita, nós não tinha presto baba, papel higiênico, nós não tinha nada. Era só a roupa, comida era jogada por baixo da porta e o colchão para dormir. Aquela situação de bicho. Então ficamos ali 6 meses.
Aí um dia nós fizemos greve de fome e saímos da situação. Saímos, começamos a se familiarizar todo mundo, eu falei, poxa. Aí eu comecei a refletir sobre minha vida. Eu falei, poxa, tinha um monte de amigos, tinha carro, moto, dinheiro, arma, tinha tudo que eu queria. E eu estou aqui, sozinho nesse lugar. E comecei a colocar na balança, né? Até onde valia a pena continuar com aquilo, né? E assim, quando fez 1 ano que eu estava no presídio de segurança máxima, teve um dia aqui na cela, eu não aguentei, eu joelhei e falei, Deus, a minha mãe fala que o Senhor existe, mas eu não consigo ver, eu sou ignorante. Eu coloquei-o na condição de pecador, de tudo que não prestava. Falei, e ela fala que a solução está dentro da Bíblia. Eu já li ela toda e não consegui ver nada. Eu vou ler mais uma vez. Só que dessa vez eu vou fazer diferente. Eu quero que o Senhor ajude eu a entender isso aí. Se o Senhor estiver me ouvindo, me ajuda a entender. Eu vou ler. Me ajuda eu a entender. E eu vou ler bem devagarzinho essa Bíblia. E quando eu terminar de ler, eu quero receber alguma bênção vinda do céu. Falei isso para Deus. Tirei aqueles negócios que eu usava no corpo. Passei a não usar mais. Umas roupas que vinham benzidas para mim. Eu não usei mais, joguei tudo fora. Joguei e passei a ler a Bíblia. Comecei a ler. Todo dia lia uma folha. Devagarzinho. Orava antes e lia. Orava e lia. E comecei a acostumar com aquilo. E meus amigos do dia a dia falaram, você está tão estranho, mano. Eu falei, estranho foi essa, você não quer mais jogar bola, você pouca conversa, não fuma mais, não está fazendo mais nada. E eu comecei a perceber, eu falei, então está tendo mudança. Se os outros de fora estão vendo, eu falei, vou continuar. E quando eu cheguei em Romanos 8:1, que eu vi nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não é da segunda carne, mas segundo o Espírito. Eu falei, que verso bonito, mano. Daí, todo dia antes de eu ler a Bíblia, eu queria ler esse verso. Antes de começar, eu falei, vou ler esse verso. Ele vai ser o verso-chave meu. E comecei a pautar isso. E quando eu cheguei nas histórias de apóstolo Paulo, eu falei, poxa, esse Paulo aqui era bravo, cara. E teve jeito para esse homem. Esse cara aqui mandou prender, mandou matar, fazia, acontecia. E se ele tivesse aqui com essa braveza toda, ele ia ser chefe nosso aqui. Aí fiquei pensando. Aí quando eu cheguei em 2 Crônicas 33, eu vi a história do rei Manassés e falei, rapaz, esse era pior que o Paulo, mano. Eu falei, esse cara aqui, esse Paulo, esses caras aqui. Eu falei, esses caras aqui matou pra caramba, fez tudo que não prestava, mano. E teve jeito pra esses caras, vai ter pra mim também. Falei, vou continuar. Aí eu fui ver a história de Maria Madalena, eu falei, rapaz, que tá cheio de gente ruim dentro da Bíblia. Eu falei, esse Zaqueu aqui é um agiota. Eu falei, esse Zaqueu aqui, ele é agiota. Ele estava aí roubando dinheiro dos outros. A Maria Madalena era prostituta. Os dois aqui, Paulo, Manassés, ladrão. Tá cheio de gente ruim. Eu vou, aqui cabe eu. E eu comecei a me colocar naquela situação. E continuei. Passei 1 ano e 7 meses lendo a Bíblia. E teve um dia que eu terminei de ler. Eu li às 6 horas da manhã. Terminei de ler, saí de dentro da minha cela, fui fazer um serviço que eu fazia ali dentro do presídio, num setor ali de embalagem. Quando eu voltei... Tá ouvindo? Tô ouvindo. Então, fui no setor de embalagem e quando eu cheguei de novo 5 horas da tarde no pavilhão, o carcereiro me chamou e falou assim, qual é o seu nome? Eu falei, foi sua matrícula. Eu falei, ele falou assim, arruma suas coisas que você vai embora. Eu falei, eu vou embora? Não tem como eu ir embora. Eu estou sendo julgado por um monte de coisa, eu tenho que ficar 30 anos preso. Eu tenho que ficar 30 anos preso, não tem como eu ir embora, só estou 8. Ele falou isso e saiu de perto de mim. Ele saiu, quando ele saiu, eu vi uma voz veio no meu ouvido e falou assim, aquele dia você fez um voto comigo, falou que quando terminaste de ler a Bíblia, queria uma bênção vinda do céu. Você cumpriu sua parte, eu estou cumprindo a minha. E eu achei que eu estava ficando louco, porque eu nunca tinha visto aquilo. Eu tinha intimidade com outras coisas. E eu comecei a procurar, olhando para o lado. E eu falei, já que eu estou ficando louco para ir para a rua, é melhor ficar louco lá na rua. Eu fui, lá na rua. Fui dentro da cela, peguei meus pertences, estou atravessando a quadra, e meu amigo falou, você vai para onde? Eu falei, vou embora. Ele falou, como que você vai embora? Você tem que tirar 30 anos. Se você for embora, não tem justiça. Ele falou, você vai embora, então me dá as suas coisas. Então ali eu peguei minha chuteira,
peguei minhas coisas e dei para ele, só peguei foto e carta. Cheguei no setor de inclusão, o outro carcereiro, onde eu ia assinar o alvará de soltura, falou assim, como é seu nome? Eu falei, os seus papéis estão tudo errado. Eu falei, eu sabia, eu não vou embora. E agora o pior é que eu vou voltar para dentro do pavilhão e dei minha roupa para os outros, não pode pegar de volta. Eu falei, o que está errado? Ele falou, já era para você ter ido embora 2 meses atrás. Meu Deus. Aí eu fiquei bravo, aí eu comecei a xingar. Falei, porque eu fui solto em janeiro. Aí eu falei, já era para mim ter passado o Natal, eu não vou em casa. Eu comecei a xingar, aquela voz veio de novo e falou assim, você não tinha terminado de ler a sua Bíblia. Eu falei, rapaz, então... Aí eu comecei a lembrar, aquele dia eu pedi para Deus, e Deus ouviu a minha oração então. Aí eu sentei numa cadeira, eu me emocionei muito, por causa da situação, já vi que já não controlava mais. O carcereiro veio e falou, o que está acontecendo? Você está passando bem? Eu falei, eu não vou te falar porque você não tem explicação. Tem alguém falando aqui, eu não sei, já está tarde, né? E ele falou, não, eu vou ir. Aí aquele rapaz ali, simpático, eu falei, você é crente? Ele falou, sou. Eu falei, ah, legal, você é de qual igreja? Ele falou, sou da igreja Congregação. Eu falei, sério? Ele falou, é. Eu falei, meu pai também é. Ele falou, ah, legal. E fomos conversando com ele, eu falei assim, você conhece um senhor assim, 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 assim? Conheço, é meu padrinho de casamento. Eu falei, poxa, mano. Eu falei assim, tem como você levar ele na minha casa? Ele falou, levar na sua casa. Mas você conhece ele? Eu falei, não. Mas por que levar ele na sua casa? É uma longa história. Você pode ir com ele. Você leva ele e fica lá com ele. E foi o engraçado é que ele vai estar nessa cidade aqui domingo. Que era uma cidadezinha limite de município, interior, em Bugaçu. Ele vai estar aqui nessa cidade. Ele falou, é. Meu Deus. Eu falei, então já é Deus traçando o caminho. Eu falei, você vai levar ele na minha casa? Ele falou, levo. Que hora? Eu falei, ó, que hora que você pode ir? Ele falou, nós vamos ter uma programação na igreja de manhã e nós vamos lá. Só que tem mais gente com ele. Eu falei, pode ir todo mundo, não tem problema não. Era uma casinha pequenininha de 2 cômodos, 3 cômodos. Eu falei, pode ir. Aí eu falei pro meu irmão, cadê o trompete? Ele falou, tá aqui. O que você está querendo fazer? Eu falei, eu vou devolver pro homem. Ele falou, você? Eu falei, vou devolver e vou pedir perdão para ele. Eu falei, é sério que você está falando? Ele falou, senhor, como eu queria estar lá? É porque eu vou viajar, não vou poder estar lá. Eu falei, eu vou devolver para ele. Aí ele me deu, pus numa sacola e levei o trompete embora. Quando foi no domingo, volta de 2 horas da tarde, eu comecei a ver um monte de carro encostar na frente da minha casa. E eu falei, meu Deus, quando eu olhei, eram os crentes. Eu falei, é os crentes. Aí eu falei, agora é a hora. Oh, tudo bem, tudo. Pode descer? Eu falei, pode. Aquela casinha pequena foi enchendo. E eu falei, tá muito calor, vocês querem água? Eles querem. Então tinha água ali, eu dei água gelada para eles, eles beberam. Ele falou, mas... falei, tudo bem com vocês? Ele falou, tudo. Eu falei, quem é o seu Guerra? Ele falou, sou eu. Eu falei, o senhor não me conhece, né? Ele falou, não. Eu também não conheço o senhor, prazer. Eu falei, ó, um dia, e comecei a contar uma história para ele, né? E todo mundo assim olhando para mim, falei, o que esse cara tá falando, né? E contei uma história bem longa para ele. Falei, agora eu vou te finalizar a história. Eu vou pôr o ponto final da história. Fui lá no quarto, eu falei assim, isso aqui é do senhor. Na hora que eu dei o trompete pro homem, eu quis correr de dentro de casa, hein? Começou todo mundo pular, Deus manifestaria. Eu falei, vou correr daqui, esses caras vão me bater, né? E começou a manifestar ali todo mundo. O rapazinho que eu conversei com ele, que era vizinho do meu irmão, chorou muito, todo mundo chorando ali, dando glória a Deus. Aí contei a minha história para ele, o que eu passei, contei a minha história toda. Ele falou, filho, a partir de hoje, você vai ser um filho para mim. E ele falou assim, só que eu vou te falar uma coisa, esse trompete quem me deu foi Deus. E Deus, quando me deu, eu não tinha condição de comprar. Hoje eu tenho condição de comprar quantos eu quiser, mas antes eu não tinha. E Deus falou na boca de um irmão que ele ia devolver o mesmo trompete na minha mão. E hoje, Deus marcou esse encontro com nós aqui. Deus marcou esse encontro e Deus está mostrando que Ele é Deus, Ele não me esqueceu. Ele está aqui devolvendo o meu trompete. E sabe, eu abracei todos eles, nós ajoelhamos todo mundo, orei com eles. E os filhos, a esposa, conheci todos. Eles estavam nos 40. Foi uma festa. Aí eu falei assim, eu posso pedir só uma coisa para o senhor? Ele falou, o quê? Tem mais instrumento aí? Ele falou, tem no carro. Eu falei, busca tudo.
vocês vão tocar um louvor para mim. Ele falou, conserve a paz, o nome do louvor do seu inário, de sua harpa. Ele falou assim, eu vou tocar. Eu falei, toca só esse para mim. E ele tocou, ele falou, você não quer pedir outro? Eu falei, quero. Tem um que vocês cantam que fala, a vida dei por ti, sangue precioso derramei. Canta esse. E ele falou, aonde você conheceu esse louvor? Eu falei, na cadeia. Lá eu conheci um senhor que ia duas vezes na semana, terça e domingo, ele ia lá pregar para nós. Então eu comecei a ir no culto dele. E era da igreja de vocês. E eu conheci ele, Tionzinho Marceneiro. Fiz muita amizade com ele, é de Presidente Prudente. Aí eu já estava em Presidente Prudente. Tinha sido transferido para outro presídio. E eu conheci esse senhor lá. E ele ia cantar para nós e ensinou muita coisa para nós. E eu lembro que um dia eu estava no culto e eu sentei no último banco. Eu estava no último banco e o culto acontecendo. E eles tinham vindo em 4. Eles vinham da rua visitar os presos, fazer o culto. E eu sentado no último banco. E quando eu sentado assim, eu vi que uma luz estava me envolvendo. E eu fiquei assustado. Eu falei, mas não tem ninguém aqui, por que está acontecendo? E quando eu olhei para trás, o pregador estava olhando para mim. O pregador, isso que você está vendo, eu também estou vendo. Só eu e você estamos vendo. Eu falei, o que é isso? E ele falou assim, é Deus te visitando e ele está muito contente com você. Ele falou que você está mudando e ele vai fazer uma obra na sua vida. E eu falei, é sério? Ele falou, é. E continuou pregando. E eu via que os outros irmãos que veio com ele choravam muito. Chorava fora do normal. Eu falei, mas ele está chorando fora. Quando acabou o culto, eu falei, por que você estava chorando tanto? Ele falou, sabe aquele irmão que pregou? Ele não sabe ler e nem escrever. E Deus tomou ele para ir lá no púlpito pregar e ler a Bíblia. Manda ele ler alguma coisa agora. Ele não sabe nem ler e nem escrever. E Deus usou ele hoje para visitar você. Tinha muita gente, mas Deus estava. O foco hoje era você. E aí o irmão falou para mim, olha, Deus manda falar que um dia você vai em outro país. Você vai pregar a palavra de Deus em outro país. Eu dei risada. Eu falei, irmão, eu tenho um monte de cadeia para tirar, eu tenho um nome sujo. Eu não tenho como sair para o... Deus manda falar para você, não é eu. Então se passou 10 anos, no dia que eu entrei em Londres, 10 anos depois, eu pisei no aeroporto de Londres, passei a migração, eu vi a voz do homem, Deus vai usar você em outro país. Eu falei, rapaz, esse homem falou isso para mim em 2004, lá na cadeia. E agora está se cumprindo isso. O que é isso? Eu falei, o que é isso? E eu lembrei do homem falando isso. E eu ficava assim, eu falei, eu tenho nome sujo, não tem como eu sair. Hoje, eu não paguei advogado, paguei nada. Meu nome é limpo, meu nome... Agora eu tenho os documentos aqui já tenho um documento europeu, e eles teve que puxar os meus dados do Brasil para ver como era a minha situação, se eu tinha problema com a justiça. Consta que eu nunca tive problema. Lá no Brasil, meu nome, eu tiro antecedente criminal. Eu tenho várias fotos aqui. Eu tive que ir na Polícia Federal tirar o passaporte. Consta que eu nunca tive problema na justiça. Meu nome está limpo. Em todos os órgãos criminal. Deus foi passando um pano assim, foi limpando tudo. Foi limpando tudo. E Deus começou a fazer obra na minha vida. E eu fico pensando assim, que Deus é esse, pra você ver. Eu tenho um tímpano estourado. O tórax meu é trincado. A minha cavica é quebrada, eu tenho um tiro na perna que passou do lado da veia do coração, o tornozelo quebrado em 3 pedaços, 3 veias cortadas no pulso. E quando eu li a história de Jó, falei, aconteceu isso com esse homem. E Deus não deixou o diabo tirar a vida dele, também não deixou a minha. Não deixou. Mas o quê? Eu tinha uma mãe que vivia de joelho, e a minha mãe falava, no dia que eu ver você se converter, Deus pode me levar. No dia que eu me converter, Deus pode me recolher, que eu vou saber que a minha missão foi cumprida na terra. Hoje a minha mãe dorme no Senhor. A minha mãe dorme no Senhor hoje. Mas ela, durante 5 anos que eu estava, antes dela falecer, nós fizemos muitas coisas juntos. Fomos pregar, fomos evangelizar, fomos fazer muitas coisas. Então, às vezes, o amor de Deus é tão grande comigo que eu fico constrangido. Eu falo, eu não mereço tanto. Eu não mereço tanto. E hoje eu já tive... Eu tive o prazer de vir para cá. Hoje eu sou casado com a europeia. Deus começou a abrir portas para mim que eu não acreditava, não abrir. Um ex-presidiário que não teve estudo.
Hoje eu sou formado na área de massagem, né? E tudo isso depois que eu me converti e saí do presídio. Minha mente foi abrindo e Deus foi me dando a oportunidade. Eu já tenho conquistado coisas, tenho emprego aqui, tenho o lar, tenho a esposa. E assim, então eu não sei, de repente vai ter alguém aí que está nos ouvindo, que está vendo nós, eu não sei qual é a luta dessa pessoa, se está passando por algum vale, alguma dificuldade. Mas eu falo, se você colocar Deus em primeiro lugar e for confiante, independente da situação, Deus muda esse cativeiro. Deus muda. Deus quebrou as algemas da minha vida, me tirou do vício, não tenho doença nenhuma, sou uma mente boa, sabe? Eu fui muito espancado pela polícia, eu merecia, eu reconheço isso, né? Eu passei todo esse processo e de repente Deus tem promessa na vida das pessoas e as pessoas às vezes não conseguem ter paciência de esperar aquela promessa, mas o tempo é de Deus, não é das pessoas. Eu esperei 10 anos para cumprir promessa do homem, que eu ia vir para cá. Eu esperei várias coisas. Se você for ver na vida de José, Deus mostrou para José que o pai e os irmãos iam se curvar diante dele. Deus foi mostrando várias coisas. Mas Deus não mostrou para José que ele ia passar, que ele ia ser preso, que ele ia ser vendido, que ele ia ser caluniado pela mulher de Potifar. Deus não mostrou isso para ele. Então, assim, Deus mostrou para ele que ele ia ser um rei, mas não falou aonde, como, né? Então, de repente, a pessoa está esperando uma bênção de Deus, mas tem que esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E eu falo, eu sou muito grato a Deus por todas as bênçãos. E é o que eu falo, a igreja, a congregação, eu tenho uma ligação com ela muito forte, né? Eu tenho muitos amigos na congregação e gosto. Eu costumo falar que se eu não tivesse vindo para essa igreja, eu estaria aí, mas já fui visitar várias vezes, depois estando aqui eu já fui visitar com meu pai, já orei com os irmãos da congregação, fui aí, orei com vocês quando eu estava aí, e Deus vem cuidando, Deus vem cuidando, e o seu Guerra, hoje nós somos um grande amigo. Teve um dia, outra história com o Guerra, eu estava passando necessidade, a luz de casa já tinha cortado, não tinha o que comer, eu não tinha emprego. E eu comecei a orar a Deus. Eu falei, Senhor, eu estava lá no mundo, eu tinha tudo. Eu sei que era errado o que eu fazia, mas não faltava nada. Agora estou servindo ao Senhor, é a situação, não tenho luz, não tenho comida. E falei, mas eu tenho certeza que o Senhor vai resolver o problema dessa casa. Quando foi 2 dias depois, eu estava em casa, bateram palma. Quando eu olhei, era o seu Guerra, mais 2 irmãos numa perua compra. Ô, Tunico, nós estava orando a Deus, deu vontade de te visitar. Ô, seu Guerra, muito obrigado. Pode descer? Pode. Eu vou fazer um cafezinho pro senhor. Não, quero água, estou muito calor. Tomou água. Nós podíamos orar com você, que nós queríamos orar com você. Eu falei, vamos orar. Joelhamos, começamos a orar. Na hora que eu estava orando, ele pegou na minha mão. E ele pôs alguma coisa na minha mão. Eu falei, e depois ele falou assim, guarda no bolso, filho. Eu guardei. Aí quando eu comecei, aí conversamos ali por 1 hora, ele falou assim, nós vamos embora, mas nós queremos que você sobe com nós ali na rua, para levar nós até ali na frente da sua casa. Quando chegamos lá, ele abriu aquela perua, tá vendo tudo isso aqui que está dentro dessa perua? Deus preparou para você. Todo esse alimento é para você. Nós estávamos orando e Deus mostrou que a sua casa está precisando disso. E esse valor que eu te dei, Deus tocou no meu coração agora. Deus não tinha mostrado antes. Deus falou que você precisa dessa quantia que está no seu bolso. Ele falou, tem como você ver se é essa quantia mesmo? Quando eu olhei o dinheiro que eu estava, eu paguei para ligar a luz, paguei as contas atrasadas, paguei o aluguel atrasado, certinho. E ele falou, e esse alimento, era tanto alimento que eu tive que doar para outras pessoas. Tanto alimento que tinha para consagrar. Eu falei, ô, seu Guerra, não leva mais, tem muita coisa, eu vou perder, eu vou dividir. Então tinha umas pessoas carentes ali na redondeza, eu dividi com as pessoas. E por 2 vezes, outra vez foi final de ano, Deus usou ele de novo para ir lá e falou, ó, Deus mandou trazer uma cestinha de Natal para você. E sabe, e ele falou, eu conversei com ele esse dia, ele falou, aonde eu passo, eu tenho que contar a nossa história. Todo lugar que eu vou, eu conto a nossa história, não tem como. É lindo o que Deus fez com nós dois. Ele falou que está fazendo um livro, ele falou, você faz parte da minha história, você.
Glória a Então, Deus, glória a Deus. eu quero ter a oportunidade de congregar com ele ainda. E nós contar isso junto na igreja, sabe? E eu quero estar Eu junto, quero ter eu essa quero estar junto. oportunidade. Para mim vai ser uma honra. Eu tenho coragem de ligar para você vir. Porque, sabe, Tonico, foi muito bonito o que Deus fez. ou quando eu vi que você me contou essa história a primeira vez, eu fiquei louco. Porque até então você não tinha contato mais com guerra. Não sabia Não, de onde não. guerra estava. Essa É, história tinha perdido. E aí é, eu falei, não, essa história não vai terminar de jeito não. Eu vou achar é. esse guerra lá em São Paulo. E Tonico, Foi. peguei a lista das autopeças de São Paulo. Liguei É. de cabo a rabo. E todo mundo que atendia perguntava: tem um guerra aí? Não, não tem. Eu desligava, marcava o próximo. Tem guerra aí? Não. Desligava, marcava o próximo. E quando caiu, porque você não lembrava que chamava Autopeças Maringá, eu acho, né? É, Acho que é, Maringá. é, é. E quando chegou na Autopeças Maringá, que ele atendeu, eu falei assim, eu preciso falar com uma pessoa chamada Guerra. E ele falou assim, sou eu. Aí ele falou assim, pera aí só um minuto que eu vou trocar. E eu falei assim, eu não te conheço, você também não me conhece, mas eu quero falar sobre Tonico. Quando eu falei Tonico, ele falou assim, só um minuto que eu vou trocar de sala. E eu percebi que ele foi numa sala mais reservada, estava com É. mais eco. E quando ele foi nesse lugar, ele falou assim, o que você quer falar sobre esse rapaz? Eu falei assim, olha, eu tive ontem num PG, ouvi uma obra, coisa mais linda, só que eu nunca ouvi uma obra pelo lado do bandido. Eu sempre a gente ouve obra pelo lado da pessoa que sofre. Me conta É. como é que foi isso do seu lado. E aí ele me contou o que você já contou aqui, e aí ele falava assim para mim, olha irmão, quando demorou quase, eu acho que foi quase 10 anos para esse, ou mais de 10 Foi. anos, para esse Foi. trompete voltar na mão dele. E ele falou assim, quando Deus prometeu para mim no culto, porque eu perdi meu carro, e o que mais me deixou triste não foi o carro, O porque o carro seguro não deu outro, deu, né? o seguro dava outro, mas a palavra falava assim, ó, o que é do mundo, o seguro da terra vai te dar outro. Mas o que é meu, eu vou te devolver na tua mão. Passa o tempo que passar, vai chegar na tua mão de novo. E ele falou, irmão, eu cria nisso como tudo e esperava. E demorou. Mas o dia que o Tonico pôs esse trompete na minha mão, eu queria voar, eu queria marchar na sala dele, eu queria pular, eu queria. Eles fizeram isso. Eles fizeram isso. Eu vou fazer isso. Eu vou falar, foi uma coisa muito linda. Eu nunca tinha visto aquilo. Olha, eu tô até emocionado. Foi uma É coisa, lindo demais. foi uma coisa assim que mexeu muito comigo aqui. E depois disso nós não se desligamos mais. Eu tenho sempre como Não mando desliga mensagem. mais. Aí eu falei assim, vou passar o seu telefone para ele, quero o seu, e aí eu conectei vocês de novo. E quando você contou a história do Tchãozinho, que você falou para mim que era Tchãozinho jardineiro, eu creio que era isso. E eu É, comecei a ligar em Presente Prudente, comecei a ir atrás desse senhor, quem que é esse senhor, quem que atende em presídio, e consegui descobrir. Quando eu achei ele, que eu falei assim, eu quero tentar que o senhor lembre, ele já era um senhor, né? Bem já o senhor já. senhor. Eu É, quero que o senhor... Isso. Eu quero que o senhor lembre de uma história. E ele quem? Eu quero falar a respeito de alguém que estava preso. Ele falou, olha, meu filho, era tanta gente que eu é, visitei. Eu falei assim, eu quero falar do Tunico. Quando eu falei assim, Deus tomou ele. E ele começou a falar em linguagem, que você sabe o que eu estou dizendo. é. Ele começou a falar em línguas e falava. E depois de muito tempo ele falou assim, o que aconteceu com ele? Deus já cumpriu as promessas? E eu Olha, falei, ó. sim, já. Ele está na Inglaterra. Ai, pronto. Aí É, foi mais 5 minutos esperando o homem calmar para falar demais. é. E foi lindo aquilo ali também.
Coisa E ele linda, fala, são histórias e lindas. ele falava, filho, Deus vai fazer coisas com você que homem nenhum vai conseguir acreditar. E, e até aqui eu fico vendo, eu já tenho carta de habilitação, já tenho um documento daqui, já tenho tudo. E um monte de gente falou assim, é impossível você sair do Brasil. Você não passa na migração. Você tem, seu passado é todo complicado. Você tem muito processo. Os processos arquivou tudo, o que eu não respondi. Arquivou tudo, sumiu tudo. Não tem mais nada. A polícia me parou no Brasil, eu falei, tem passagem, deu o documento, ele falou, você não tem nada. Eu falei, que Deus é esse? Ele é constrangedor demais, ele deixou constrangido com a bondade dele. E Deus, cuidou, só cuidou ele, de né? muita coisa. Cuidou, Só supriu a ele para fazer. necessidade, supriu muitas necessidades. Então eu já tive. Ontem saiu um rapaz do presídio e eu consegui o contato dele ontem mesmo. Ele saiu quinta-feira. E ele falou: se hoje eu estou na igreja, se hoje eu me converti é por causa de você. Ele falou. Ele falou assim, e esse rapaz, ele foi conhecido no estado de São Paulo como o príncipe da cocaína. Ele era coisa, o apelido dele é macabro. Então, hoje está aí pregando. Ele conheci ele nessas caminhadas minhas, preguei para ele, fiz muita coisa e está convertido. Já está 10 anos pregando e ele falou, rapaz, e quando ele ouviu a minha história, ele estava de cadeira de roda, ele não andava mais, tinha uma enfermidade. Voltou a andar, se converteu, voltou a andar e o rapaz, e eu tive um privilégio que eu fui pregar em um outro lugar e na hora que eu estava pregando, comecei a contar o testemunho, levantou-se um rapaz também e ele falou assim, se vocês arrumar uma bacia, eu me batizo agora. Essa história... Aí o pessoal falou, não, não é assim, vamos conversar. E conversaram com ele. Depois de um ano eu voltei nesse lugar. Aí ele estava lá de terno e gravata, cantando louvor. Ele falou, para tudo, Ai, se é o culpado de eu estar aqui. Se eu estou aqui hoje, porque você é o culpado. E, glória a Deus. e eu já tive o privilégio de ir nos presídios. Eu tive, sabe, em clínica de dependentes químicos, eu fui muito. Inclusive, eu e minha esposa aqui, nós até ajudamos uma clínica de uns irmãos evangélicos, nós damos uma força para eles, com alimentação, com algumas coisas. E Deus tem abençoado bastante, que nós internamos pessoas lá também para se recuperar. Então, o que Deus fez para mim, tudo que eu tentar retribuir é nada. É É nada. nada. É nada, porque eu já fui dado como morto 2 vezes, minha família já foi procurar o IML, eu estava em coma, fiquei internado em coma, acidente de moto, que eu bati uma moto a 120 por hora, de frente com um carro. E, e eu ficava vendo. E várias vezes Deus me livrando. Teve uma passagem Sim, dentro do te presídio do guardando. Carandiru. Teve uma passagem no presídio do Carandiru. Um amigo meu chegou lá, arrumou uma confusão antes de estar preso e ficamos ali tentando resolver aquilo. E um dia nós fomos trancados dentro da cela, eu, ele mais um, 7 horas da manhã. E eu falei, poxa, você fez alguma coisa aí que não devia, eu vou morrer por causa de você. E eu fiquei com aquilo, falei, e foi dando meio-dia, foi dando 1 hora, 4 da tarde, eu falei, não vai ter jeito. Eu sentei na cama e falei, Deus, se o Senhor não escuta a minha oração de tão ruim pecador que eu sou, escuta a oração da minha mãe que é fiel a ti. Ela fala que o Senhor vai me dar uma oportunidade. Então, se o Senhor vai me dar uma oportunidade, hoje eu estou querendo uma. Porque eu vou morrer por uma coisa que eu não fiz. E na hora que eu terminei de fazer essa oração, em menos de 1 minuto, aquela porta se abriu, 20 homens do lado de fora, cada um com 2 facas na mão. Falou assim, Tonico, você pode sair para fora que você não tem nada a ver. Falou para o outro também sair. E o outro ficou. E quando eu voltei na cela, aquele outro estava morto, o coração dele jogado em cima da mesa, as tripas tudo para fora. E tinha um rapaz ainda em cima do rosto dele, tirando o olho dele. Falou que tinha que levar para o pai dele. Lá tinha a seita satânica. E ele estava arrancando o olho ali do meu amigo. E meu amigo morto ali. E eu fiquei pensando, eu falei, que lugar é esse? Como eu trabalhava de carteiro no Carandiru, no outro dia eu estou indo levar uma carta, no segundo andar, um tempo depois. Chega lá, está uma confusão no meio da galeria e mataram um rapaz. E o rapaz estava no chão, se batendo, morrendo. O outro veio e pegou uma mão de sangue na barriga dele assim e bebeu aquele sangue. E eu falei, poxa vida, que situação. Só que esse que bebeu o sangue, depois de 1 ano, morreu. Porque o que tinha tomado as facadas estava com HIV em fase terminal.
Ele tomou Nossa. uma dose da morte, ele tomou, né? Então, e eu fiquei pensando, eu falei, poxa, que lugar é esse que eu escolhi? Eu falava para meus amigos, se existe o inferno aqui, é o ensaio do que vai ser o inferno, cara. E eles falavam assim, meu, aqui é terrível. Já a abertura, né? Tunico, agora o Instagram derruba a gente. Eu sei que é uma história, tantas histórias bonitas pra Muito gente longa. contar, tanta coisa longa, mas eu quero, para não ficar fora desse tempo, eu quero te agradecer, meu irmão. Eu quero te agradecer por você ter Obrigado. tirado esse tempo. Sim. Eu sei que você está vindo da madrugada inteira, né? Não, mas isso é uma Não, causa nobre para mim. Isso para mim é nobre, isso para mim é necessário. coisa bonita, coisa bonita. Se E quero dizer para você precisar, assim, as portas de casa estão abertas. Para mim foi obrigado. uma alegria estar na Inglaterra, te encontrar aí. O dia que você falou para mim assim, quem sabe você vem me visitar. Eu não tinha nem noção. Passou 2 meses, eu estava aí contigo, É, estava aí é, para gente glorificar a Deus junto amém. e ver Amém. de perto uma promessa de Deus cumprindo. Então, Promessa, assim, meu promessa de amigo, Deus. que Deus te abençoe Amém. ricamente, que você continue Amém. levando essa mensagem, que você Amém. continue sendo luz para essas Amém. pessoas que estão nas Obrigado. mesmas situações que você. Sim. Então, assim, eu sei que você vai fazer um livro, eu não sei nem se já foi lançado, eu sei que tem um Tem, filme que tem, estavam. tem. Tem É, uma minissérie em 4 capítulos. Tem bastante coisa. isso. Então, assim, quem quiser assistir o filme, põe no YouTube como? O que escreve lá? Rapaz, eu vou te mandar os links e você pode postar. Eu Eu, não. tá. Tem, Aí eu cada incluo link aqui. tem um nome. É uma série em 4 capítulos. Entendi. Show de Tá, bola. E eu vou incluir elas aqui no YouTube. Então, assim, tá Deus bom. abençoe por tudo. Amém. Dá um abraço na tua esposa e Obrigado. que o Senhor recompense, tá bom? Amém. Amém. Obrigado. E que Deus abençoe você, a esposa também, os filhos. E Amém, se amém. precisando e eu puder ajudar de alguma forma, eu estou aqui. Para mim vai ser um prazer. Tenho você um grande amigo, um irmão, você, a família. Amém, amém. Pouco tempo que nós passamos junto, aprendi a gostar logo de início. E, e quando você também vier passear para cá, as portas estão abertas. E nós vamos nos encontrar e nos alegrar juntos. Tá Vamos bom? sim, vamos. E que Deus Deus te abençoe. abençoe e um ótimo Amém. domingo para ficar com Deus. Obrigado. Amém. Tchau, tchau. Obrigado. E assim nós terminamos mais essa live. Que live maravilhosa. São histórias de vida terríveis que Deus entra e contorna e conduz a gente para uma outra situação. Deus é maravilhoso. Deus abençoe a todos. A Deus.